Seja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estar mais uma vez neste lugar. Grata a Deus pela rica oportunidade. Abra sua Bíblia no tema da campanha, Neemias, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso 1. Que Deus continue abençoando e dando crescimento desta obra, enchendo a cada dia o bispo e a bispa com mais graça, com autoridade, com unção, para que a cada dia a obra do Senhor ela venha continuar indo avante. Aleluia. Se você encontrou, diz amém. E diz assim a palavra do Senhor: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até aquele tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onom, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Amém? Amém. Pode tomar seu assento? Glória a Deus. Aleluias. Eu acredito que você, como esse texto ele já faz parte desta campanha, eu acredito que todos que aqui estão já ouviram, né, acerca do chamado desse moço, acerca do que aconteceu, de como Neemias ele foi usado pelo Senhor para a edificação daqueles muros. A história inicia quando Neemias ele vai receber ali a visita, né, e vai perguntar pelo povo, como se encontrava o povo. E é bem verdade que o povo que estava em Jerusalém já era um povo que tinha vindo de um período já muito difícil. Aqueles que estavam lá já eram um povo que teria enfrentado o exílio. Então, Neemias esperou, eu acredito, ouvir daquele mensageiro uma boa notícia, porque era um povo que já tinha saído, que já tinha enfrentado um período difícil. Então, quem sabe no coração de Neemias, ele esperou que o povo estivesse se erguendo, que o povo estivesse bem. Porém, não é o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam com a notícia para Neemias, eles vão dizer que os muros estavam destruídos, que os povos estavam em ruínas, que as pessoas não estavam bem. E aquela notícia ela vai mexer com a estrutura de Neemias, porque apesar de Neemias estar em um palácio, apesar de Neemias estar vivendo um momento, quem sabe, bom, porque até então ele tinha tudo, mas Neemias vai se comover com a história, com a notícia do seu povo. Aquilo vai mexer com Neemias, e é bem verdade que eu e você enfrentamos também dias aonde, quem sabe, muitas das vezes a gente espera receber uma notícia boa, mas de repente somos surpreendidos por uma notícia ruim. Eu não sei como você entrou 2025, a gente entra o ano desejosos, esperando que vamos viver promessas, que vem coisas grandes, mas de repente somos surpreendidos por uma má notícia. É um exame ruim que chega, muitas das vezes uma notícia que vem para nos mexer com a nossa estrutura, para nos deixar abalados. Todavia nós precisamos compreender que o Senhor ele sempre vai ter o controle de todas as coisas, e até mesmo aquilo que vem para nos afligir, o Senhor ele tem um escape para as nossas vidas. Então Neemias ele vai ouvir aquela má notícia, ele vai receber aquela má notícia, e a Bíblia diz que ele vai chorar, que ele vai sentir, que ele vai lamentar. Só que o que eu acho interessante é que Neemias ele não vai ficar só chorando, mas Neemias ele vai jejuar e ele vai orar.
que é o que nós cristãos precisamos fazer. Antes de tomarmos qualquer decisão, principalmente no momento de fragilidade, porque Neemias estava fragilizado, Neemias recebeu ali uma notícia que não era agradável, Neemias recebeu uma notícia que ele não queria receber, Neemias recebeu algo que mexeu com a estrutura de Neemias, que vai deixar Neemias perturbado. Ele deveria aparecer para aquele rei com um semblante feliz, alegre, mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega para oferecer o vinho, o rei olha para o semblante de Neemias e vai dizer: o que está acontecendo contigo, homem? Porque eu vejo que o teu semblante não é feliz, não é alegre, deve ser tristeza de coração. E o próprio rei vai perceber em Neemias que algo não está bem. E quantas das vezes o Senhor ministrou no meu coração que a gente procura se mostrar para as pessoas que tudo vai bem, que estamos felizes, que estamos de pé, que estamos caminhando, que continuamos servindo, quando muitas das vezes algo está mexendo com a nossa estrutura, algo aconteceu que colocou as coisas fora do lugar. Mas o Senhor, Ele vem nesta noite para nos dizer que com oração e com jejum nós ainda podemos vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, porque é através da oração, é através do jejum que nós somos direcionados pelo Senhor e aprendemos a tomar as decisões certas. Porque nós não podemos, irmãos, se precipitar no momento de fragilidade e agir. Nós precisamos sim, muitas das vezes, só de um momento para sentar e chorar, para sentar e colocar tudo para fora, mas não permanecer prostrado. Se levantar, jejuar, orar, ouvir a voz de Deus, ser direcionados pelo Senhor, se levantar e agir. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para estarmos prostrados. Ele nos chamou para uma grande obra. E quando nós entendemos a obra de Deus nas nossas vidas, irmãos, ainda que a perseguição venha, ainda que tenha levantes, a gente não para, a gente não retrocede. É o tema desta campanha. O Senhor, Ele nos dá fortaleza, o Senhor, Ele nos dá a força para que a cada dia a gente, mesmo com perseguição, continue de pé, exercendo aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. Porque essa é a vontade de Deus para com a nossa vida. Ele vai achar graça diante do rei. O rei vai lhe conceder aquilo que ele pede, porque a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era sobre Neemias. E Neemias vai conseguir todos os recursos que eram necessários para a reconstrução dos muros. Neemias, ele vai ao encontro e até então ele não fala nada para ninguém. Ele chega, ele vai sondar a terra, ele vai ver como é que está a situação, para só então depois ele reunir o povo, ele chama o povo e diz: olha, é o seguinte, até hoje vocês estiveram nessa situação, vivendo de qualquer maneira, os muros de Jerusalém derrubados, que significava sem proteção, eles já não tinham mais a presença de Deus, já não existia mais aquela comunhão que o Senhor tinha estabelecido com o povo. Então Neemias vem com essa responsabilidade de não só erguer os muros, mas ajudar o povo a também se erguer diante de Deus. Aleluia. Então Neemias, ele chega ali, reúne o povo e diz: olha, a gente vai reconstruir os muros. É importante que todos estejam empenhados. É importante que todos estejam engajados. Por quê? Porque quando Neemias sai, o rei, antes de liberar ele, vai pedir um tempo. Porque o rei não queria que Neemias passasse muito tempo fora. Então, antes de liberar, o rei vai perguntar: mas será que vai demorar muito? Então Neemias, ele sai com aquele propósito, e a gente precisa entender que Neemias, ele vai ter agilidade, ele vai querer procurar fazer a obra com mais veemência, com mais velocidade, porque não existe tempo, irmãos, para a gente ficar de mãos atadas, para a gente ficar ouvindo disse-me-disse, para a gente ficar estagnado, porque existe um tempo e a gente não pode parar, não pode retroceder, mas precisamos avançar e ver a obra de Deus sendo concluída. Aleluia. Então Neemias chega, reúne o povo, passa aquela mensagem de entusiasmo, de ânimo, de que eles não estavam sozinhos, de que com Deus eles seriam capazes. E o que eu acho interessante é que Neemias, ele é alguém estratégico.
Porque quando Sanbalat e Tobias vai se levantar e vai dizer, olha, vocês não são nada, quem vocês pensam que são? Eles começam a colocar palavras negativas, mas Neemias vai reunir o povo e vai dizer, olha, vocês não são nada disso do que eles estão dizendo. Existe um Deus que é maior do que todas as coisas, e que se vocês olharem para Ele, vocês alcançarão, vocês reconstruirão, vocês vencerão, porque Ele é sobre todas as coisas. Aí o inimigo, não conformado em ver os muros se erguendo, começa a bolar estratégia para ir contra o povo, para impedir a obra. E a Bíblia diz que Neemias é estratégico porque ele reúne o povo e ele diz assim, olha, a sua família vai ficar atrás de você. Para que você, era mais ou menos assim, o bispo Josias aqui, pastora Alexandra aqui atrás, os seus filhos atrás do bispo, e ele com a colher de pedreiro e a espada na mão, e Neemias dizendo para ele, ó, quando vocês ouvirem, todos os homens varões que estão à frente da batalha, quando vocês ouvirem o soar da trombeta, se juntem e lutem por vocês e pela sua casa, pela sua família. E Deus ministrou algo forte ao meu coração, porque uma coisa, irmãos, é eu lutar por um povo, uma coisa é eu lutar por um amigo, uma coisa é eu guerrear por alguém, agora outra coisa é eu pelejar pela minha família. Outra coisa é eu lutar pela minha casa. Quem é mãe aqui sabe, você faz de tudo pelos seus filhos. Os seus filhos você é capaz de ir realmente para a guerra, de lutar com unhas e dentes, e não tá nem aí para o que vai te acontecer, irmãos. Você de fato consegue ser um escudo, você de fato ganha uma força que nem você sabe de onde que vem. E Neemias vai usar essa estratégia para dizer, é aqui, é no meio da sua casa que você vai encontrar a sua força, que você vai precisar entender que você precisa continuar posicionado e lutando. Por quê? Porque não depende de você apenas, mas também depende da tua casa. Quando nós estamos na posição, irmãos, não se trata só de mim, mas também se trata da minha casa, porque eu preciso ser coluna, eu preciso ser um canal de bênção. Eu passei vários anos orando pela minha família, pela vida dos meus pais, o meu esposo também. E por muitas vezes, eu não sei se eu já contei isso aqui, acredito que sim. Por muitas vezes a gente tentou fugir do chamado que Deus tinha para a nossa vida. E todas as vezes que a gente procurou fugir, irmãos, era como Jonas. Porque para todo Jonas, Deus tem um grande peixe. Deus sabe como tratar, irmãos. Depois que você é escolhido, eu costumo dizer que para o escolhido, irmãos, não tem essa de escolha, de livre-arbítrio mais. Depois que Deus entrega, é prestação de conta, pronto, e acabou-se. O que você fez com o talento que o Senhor, Ele te deu? Porque Ele te deu para multiplicar, é o que a palavra diz. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos, irmãos, crescer em graça, crescer em conhecimento, que não é tempo de retroceder, que é tempo de avançar. Glória a Deus. Não tem mais tempo, irmãos. Eu faço se eu quiser, eu vou se eu quiser. Depois que você é escolhido, irmãos, depois que você entrega, a Bíblia diz que não é assim. Porque se fosse assim, irmãos, Jonas não teria ido parar no ventre do peixe. Meu Deus. Quando eu disse não para o Senhor me levou para o ventre do peixe. Aleluia, Deus. O Senhor me fez perder muitas coisas, irmãos, até que eu viesse acordar e entender. Era só porque eu não estava onde Deus tinha me levantado para que eu viesse estar. E quando as portas começaram a se fechar, e quando o Senhor começou a me trazer de volta para o lugar onde Ele queria que eu viesse estar, porque o meu desejo uma época foi, não, Senhor, agora eu não quero mais esse negócio de estar à frente de obra. Na verdade, eu sempre fugi, irmão, do pastoreio. Eu disse, Senhor, qualquer coisa, limpo o templo, dirijo os jovens, posso fazer parte do conjunto de mulheres, posso fazer parte do departamento de levitas. E era o que eu fazia, irmãos.
Mas sempre que surgia a oportunidade para pastoreio, eu dizia: Senhor, eu não. Porque a gente sabe que é uma obra árdua, irmão. Que é algo difícil, que não é fácil. Porém, nós não precisamos questionar ou contender com Deus. Porque quando a gente diz não para o Senhor, é como se a gente estivesse dizendo: Senhor, tu escolheu errado. E a Bíblia diz que Deus, ele não erra. Se tem uma coisa que Deus, irmãos, ele faz, é não errar. Então não adianta você dizer que não tem dom. Não adianta você dizer que não tem estrutura, que não tem talento, que não tem capacidade. Se Deus te chamou, irmãos, ele não erra. Glória a Deus, aleluia. Se Deus te chamou, ele não erra. Então não fuja da responsabilidade. Então não fuja do chamado que o Senhor tem para a tua vida, para que você não venha pagar, irmãos, um alto preço. Quando eu voltei, irmãos, para o centro da vontade de Deus, e eu disse: Senhor, não tem mais como fugir. Então eis-me aqui, faz a tua obra. Há anos eu vim orando, intercedendo pela minha casa: bora mãe, bora pai para a igreja. E eles de vez em quando iam, irmãos, mas minha mãe sempre falava: Thaís, esse negócio de igreja, de ser crente, dá para mim não. Meu pai pegava no meu pé: eu tá na igreja todo dia, minha filha. Eu vejo vocês dia e noite na igreja, não tem vida não, quero não. Eu disse: tá bom, pai, mas o Senhor escute, você ainda vai ser o meu obreiro. Aleluia, Jesus. Irmãos, anos orando pela minha casa, e o Senhor não alcançou a minha família. Até o dia que nós assumimos a obra, fomos para o centro da vontade de Deus. Aí veio o meu sogro para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí veio o meu pai para Jesus. Glória a Deus, Aí veio aleluia, a minha mãe Jesus. para Jesus. Glória a Deus. Deus confirmando a obra, irmãos. E dizendo que a gente só precisa estar debaixo da vontade dele para que as coisas venham fluir na nossa vida. A palavra de Deus diz que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não precisamos nem correr atrás das bênçãos, é elas que virão até nós. Aleluia, Porque nós Jesus. temos um Deus, irmãos, que cuida da nossa vida. Glória a Deus. E eu fico muito feliz porque a gente sabe que o profeta de casa geralmente não tem honra. É o que dizem, né? Irmãos, o meu pai, eu fiquei tão feliz porque o meu pai é quem está indo limpar o templo comigo no domingo. Aleluia, Jesus. O meu pai, aquele que disse que não queria estar em igreja todo dia, irmãos, agora é a minha mãe que puxa no pé dele. Meu Deus. Porque às vezes ela tá meio assim, porque a mulher tem mais coisa para fazer em casa, né? Aí às vezes ela diz assim: não, hoje não vai dar para mim ir, ela também cuida da minha filha. Mas ele diz assim: minha filha, com você ou sem você, eu tô lá. Irmãos, Glória a não Deus, perde um aleluia, culto. Jesus. É igual esse casal aqui abençoado. Todas as vezes que eu venho, irmão, sempre estão aqui. Glória a Louvado Deus, seja aleluia, Deus pela vida de Jesus. vocês. Permaneçam, porque esse é o caminho certo. Glória a Então, irmãos, nós precisamos entender apenas o chamado de Deus para a nossa vida. E não questionar, irmãos, e não debater com Deus. Neemias entendeu a responsabilidade que ele carregava. E quando Sanbalate e Tobias se levantam para tentar paralisar a ele, é interessante que as estratégias do inimigo também vai mudar. Vai chegar um tempo que eles não conseguem adentrar, porque esse era o intuito deles. Não, nós vamos adentrar e vamos começar a contenda lá dentro. Meu Deus. Que é o que o inimigo muitas das vezes quer fazer. Ele quer entrar para o meio da igreja para causar divisão, irmãos, e contenda aqui dentro. Porque causando contenda, ele sabe que ele impede o crescimento da obra. Só que Deus, ele sempre deu estratégia, abriu os olhos de Neemias. E isso é interessante, quando nós estamos na posição, o nosso Deus, ele abre o nosso entendimento, ele abre os nossos olhos para que a gente venha entender o que é de Deus e o que não é. Eles vão bolar uma estratégia, vão tentar paralisar, vão começar a fazer convites para Neemias. Eles vão comprar, irmãos, um dito profeta. E esse profeta vai chegar para Neemias e vai dizer assim: olha, a tua vida está em risco. A tua vida está em risco, e se eu fosse você, eu cuidava em se esconder. Bora lá pro templo. Entra no templo, a gente se esconde, irmãos, tudo combinado. Para que eles viessem tirar Neemias da obra,
Porque tirando Neemias da obra, irmãos, o povo iria desfalecer, porque era Neemias que estava ali todo dia. Era como o bispo, né? Que leva a igreja. É como um pastor, é como uma pastora. Incentivando, motivando, dizendo: você vai, você consegue. E a igreja de pé, irmãos. Porque isso foi algo que Deus deu para os próprios líderes. Essa graça, essa unção de liderar, de levar, de avançar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eles querem de qualquer forma, irmãos, atingir a Neemias. Só que eu acho interessante que quando o falso profeta ele vem e diz assim: olha, vem se esconder, porque a tua vida está em risco, você vai morrer, estão tramando contra ti. É interessante a resposta de Neemias, e é mais ou menos como se Neemias olhasse para ele e dissesse assim: olha, eu acho que você está me confundindo. Eu acho que você não sabe quem eu sou. Porventura, fugiria eu? Em outras palavras, era como se Neemias tivesse assim: teria eu medo da morte? Neemias era alguém que enfrentava a morte todos os dias, porque ele era copeiro do rei. Se a comida tivesse envenenada, quem morria não era o rei, quem morria era ele. Então Neemias vai olhar para ele e vai dizer: teria eu medo da morte? Irmãos, só não tem medo da morte quem passou a conhecer a vida. Glória a Deus, Porque aleluia, eu também, Jesus. quando não conhecia a Jesus, eu morria de medo de morrer. Mas aqueles que conhecem a Jesus, irmãos, nem a morte eles temem. Porque eles sabem que tudo que lhes sobrevém sobre a sua vida só sobrevém, irmãos, se o Senhor quiser. É por isso que nessa noite eu venho te dizer: não fica aflito se porventura você tem um laudo, um diagnóstico, que você talvez se perturba: meu Deus, e agora? Vai piorar? Será que eu vou morrer? Irmão, tu só vai morrer no dia que Deus quiser. Aleluia. Só vai se agravar alguma enfermidade na tua vida no dia que o Senhor quiser. Nada nos sobrevém sem a permissão de Deus, irmãos. Existe um Deus que zela, que cuida pela nossa vida. E não há nada, irmãos, eu sempre costumo dizer isso: nada, até mesmo as adversidades, ainda que nos causem dor, elas sempre vêm com um propósito. Sempre tem uma causa, irmãos, um projeto maior. A gente aqui muitas das vezes não entende o que o Senhor está para fazer. Eu tenho uma irmã lá na igreja que a causa dela, ela sofria, irmãos, porque o seu irmão estava há mais de 8 anos preso, acusado injustamente. E orando, e quando ele queria ficar bem com Deus, irmãos, as coisas faziam piorar lá dentro. Meu Deus. E eu dizia: irmã, calma. E certo dia eu tive um sonho, e estava acontecendo uma festa, e eu fui lá contar para a irmã e disse: irmã, vem cá. Eu disse: olha, eu sonhei, estava acontecendo uma festa, e na festa vocês vinham me servir um bolo, e essa festa era do teu irmão. Só que no dia da festa tu chegava para mim e dizia que o teu irmão havia morrido, e no dia do sepultamento ele se levantava de dentro do caixão. Eu disse: eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai tirar ele lá de dentro. Algo vai acontecer. Isso no ano passado, mais de 8 anos preso. Irmãos, quando foi ontem, antes de ontem, na verdade, ela já vinha enfrentando uma luta muito grande com ele preso, e ele pegou uma enfermidade lá dentro, e só piorando, e ela veio conversar comigo chorando, e ela disse assim: Thaís, eu já não tenho mais fé, e eu tenho certeza que o meu irmão não vai sair dali vivo. E quando ela disse isso, eu lembrei do sonho, porque no sonho ele morria e revivia. E aí o meu esposo disse assim para ela: tu já pensou que essa enfermidade pode fazer parte do processo e a gente só não está entendendo? Mas ela disse: Thaís, eu confesso, eu já não tenho mais forças, eu já não tenho mais fé de que ele vai sair de lá vivo. Eu disse: irmã, vamos continuar em oração e esperando em Deus. Quando foi ontem, irmãos, ele já estava na enfermaria devido à condição de saúde, mas quando foi ontem, chegou o alvará de soltura. Aleluia, Jesus. Hoje ela mandou um vídeo abraçando ele dentro de casa.
Ele entrando pelas portas da sua casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus disse, irmãos, que iria fazer, então Ele faz. Deus mostrou, só que muitas das vezes, a forma como Deus faz, não é a forma como a gente imagina, irmãos. E isso às vezes perturba a gente. Lembra de Naamã? Naamã tinha um problema, uma enfermidade. Ele disse, não, é só chegar lá, eu sei, o profeta vai sair, vai colocar a mão, vai orar e eu vou ser curado. Quando o profeta chega, na verdade o profeta nem recebe ele. Manda um mensageiro, ele já se sente incomodado. Como assim? Será que ele não sabe quem eu sou? Na minha cidade todo mundo sai para falar comigo. E ele não me recebeu. Meu Deus. Me mandou se lavar no rio mais sujo, porventura não tinha outro melhor. Meu Deus, Senhor. Glória. Até que alguém vai chegar para Naamã e vai dizer assim, mas o que ele te pediu não foi algo difícil. Só faz. O problema é que muitas das vezes a gente começa a imaginar, a gente começa a arquitetar. Não, Deus vai fazer assim, vai acontecer assim. E quando não acontece, irmãos, aí a gente fica perturbado. É verdade. Mas eu esperei, mas eu imaginei que seria assim. Nem tudo, irmãos, que a gente projeta, nem tudo que a gente imagina, nem tudo que a gente quer é como Deus quer. Aleluia, Jesus. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que aquilo que Ele tem para nós vai muito além do que pedimos ou pensamos. O que nós precisamos é continuar, irmãos, acreditando na soberania desse Deus e no poder que Ele tem para reger as nossas vidas. Aleluia. O que nós precisamos é todos os dias se colocar de pé, mesmo mediante aos levantes, e dizer, Senhor, me ajuda a concluir a obra que o Senhor tem para ser feita na minha vida. E não me deixa parar, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitos, o amor de muitos está na Bíblia, iriam se esfriar e já está se esfriando. As pessoas não têm mais força para buscar ao Senhor na madrugada. Muitos não conseguem mais orar, muitos não conseguem mais acreditar. A gente espera e não vê as coisas acontecendo, e isso vai gerando, irmãos, uma falta de fé de fato em nós. Nós somos seres humanos. Você tem todo o direito do mundo para questionar, você tem todo o direito do mundo para sentar, para chorar, mas você só não tem o direito de ficar prostrado, se lamentando, porque Deus não te chamou para perder, mas Deus te chamou para avançar. Aleluia. Deus te chamou para vencer, irmãos. Em toda a história da Bíblia, todas as vezes que Deus se encontrou com alguém foi para mudar o quadro da sua história. Olha, se tu tá cego, pois a partir de hoje começa a enxergar. Olha, se tu não podia andar, pois a partir de hoje pega o teu leito e te levanta. Olha, se tu não podia gerar, Meu Deus. alegra-te, ó estéril, porque mais serão os teus filhos. Esse é o nosso Deus, querido. É um Deus que não perde batalha. É um Deus que não nos decepciona. Lá em Isaías vai dizer, bem-aventurado, irmãos, é aquele que espera no Senhor, pois ele não será decepcionado. Glória a Deus. Continua, irmãos, nesta fé. Meu Deus, Senhor. Quando os inimigos pensaram que ele iria parar, que ele iria retroceder, era aí que ele orava e dizia, Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque de fato, irmãos, a obra era cansativa. Porque de fato o trabalho não era fácil. Trabalhar com algo, irmãos, eu acho que é mais difícil. Eu não trabalho no ramo, mas eu já ouvi pessoas dizerem que é mais difícil reconstruir do que começar uma obra do zero. É muito mais difícil. Mas o nosso Deus, ele é especialista. Aleluia. Não importa se ele tem que começar do zero ou se ele vai ter que começar, irmãos, novamente. Porque talvez a sua vida estava indo bem, de repente você caiu e de repente você retrocedeu. Deus sempre vai estar disposto, irmão, a entregar e a fazer tudo de novo na nossa vida. Aleluia. Basta nós querermos, basta nós se posicionarmos, basta a gente dizer, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor, ele vai fazer, vai concluir a obra que ele tem para ser feita na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Então eu já quero concluir aqui essa mensagem, algo simples,
mas que você possa guardar no teu coração. Neemias, ele foi levantado, irmãos, com esse propósito de animar o povo, de dizer, olha, o quadro que vocês estão enfrentando hoje, o momento que vocês estão enfrentando hoje, ele não determina o final da história. Então, irmãos, tem momentos nas nossas vidas que são dolorosos, que são difíceis. E quantas das vezes no momento difícil, irmãos, a gente não pensou que seria o fim. Jó, ele pediu a própria morte. Não blasfemou contra Deus. Aleluia. Mas no momento mais difícil ele pediu a morte. Meu Deus. Se Deus tivesse atendido ao pedido de Jó, ele não teria passado pela restituição Verdade. e alcançado tudo em dobro. Aleluia. Ainda bem que o nosso Deus, irmãos, ele nos entende e nos conhece como ninguém. Glória a Deus. Aleluia. E ele sabe que muitas das vezes as nossas orações, até mesmo os nossos pedidos, irmãos, ele nem considera. Porque muitas das vezes ele sabe que tudo que você está falando não é de fato o que você quer. É só um momento difícil que você está passando. Como, por exemplo, eu recebi um casal de amigos e ele disse, olha, eu não aguento mais, eu quero me separar, para mim já deu. Eu disse, olha, se você pensar bem, eu tenho certeza que você não quer separar. Você só quer viver bem com a sua esposa, sim ou não? E ele disse sim. Só que as lutas, as briguinhas diárias, vai causando esse pensamento e esse desejo no teu coração. Porque eu sei que é chato. Mas procura solucionar o problema. Procura deixar de lado essas guerras. Procura resolver os conflitos para que vocês possam viver bem. E a gente foi conversando e ele foi tomando os conselhos e hoje em dia estão lá uma bênção, irmãos. Aleluia. Na verdade, ele não queria separar. Ele só queria a solução para o seu problema. Só que às vezes o momento é tão difícil que as pessoas já pensam no extremo. Não, se eu deixar, tudo está resolvido. Não é assim, irmãos. Meu Deus. Deus, ele é Deus de restauração. Para casamento, para família, para saúde, para a vida financeira, para a espiritual. Aleluia. Deus, ele é Deus de restauração. Deus, ele é Deus de recomeços. Deus, ele é Deus de novas chances, de novas oportunidades. Amém? Eu quero louvar a Deus pela minha oportunidade Aleluia, e Jesus. que Deus continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus.